Amém. Os irmãos podem se sentar. É um privilégio, né? Esse ano nós tivemos aqui na igreja missionários de vários países do mundo que estiveram pregando aqui. Muitos de vocês puderam conhecer aí o Felipe, lá da Tanzânia, né? Que tem um trabalho na Tanzânia. O pastor Prakash, que é de Varanasi, na Índia, né? A Varanasi é a capital do hinduísmo, lá é onde, né, passa o rio Ganges, onde tem um necrotério, é um poço de idolatria, de feitiçaria. Eles adoram rato, há templo para rato, há templo para macaco, né? Templos de adoração de tudo quanto é coisa, eles adoram, tem até mesmo um templo onde eles adoram o pênis, né? Sem imaginar, a Índia tem. Então, assim, o pastor Prakash naquele lugar, o irmão dele também esteve aqui recentemente, os irmãos lembram, lá do sul da Índia, o pastor Victor Raj, ontem até nós falamos com ele pelo telefone, com a família. O pastor Mitchell, do Quênia, também esteve ministrando aqui na igreja, 2 domingos, tremendo, né? O pastor Lucas, da Tailândia, esteve aqui também, ministrando. Foi um período maravilhoso. Ele estava no Nepal, agora ele está na Tailândia. O irmão também, Márcio Sabino, lá do Sri Lanka, também esteve ministrando aqui. E irmãos de vários países estão lá na ponta, pregando o evangelho, fazendo com que o nome de Jesus Cristo seja conhecido em toda a terra. Então nós temos essa conexão, nós temos esse compromisso com o reino de Deus em toda a terra, não é somente aqui, nesse bairro, nessa cidade, mas em todas as nações da terra. Amém? Eu queria meditar com os irmãos rapidamente, nosso horário já está um pouco avançado, então nós temos pouco tempo para falar. Eu queria falar com os irmãos acerca, nós estamos aí no último dia do ano, e muitos irmãos estão fazendo aí projetos, propósitos, metas para o ano que vem, e eu queria compartilhar com vocês 3 projetos de vida do apóstolo Paulo. Os 3 principais projetos de vida do apóstolo Paulo. E eu queria compartilhar com vocês o que Paulo colocou como alvo, como objetivo na sua vida, na sua carreira. Então nós vamos estar falando também, de certa forma, do segredo espiritual de Paulo, né? Quais eram os segredos do apóstolo Paulo. Então eu queria te convidar para você abrir sua Bíblia, acompanhar conosco na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 3. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, a partir do versículo de número 14. O primeiro projeto de vida de Paulo: buscar uma revelação cada vez maior do Senhor Jesus Cristo. O que Paulo tinha como propósito maior na sua vida? O que Paulo tinha como objetivo maior? O que ele mais queria? Em primeiro lugar, primeiro propósito de vida de Paulo: buscar uma revelação cada vez maior do Senhor Jesus Cristo, conhecer Jesus muito mais. Irmãos, diz assim, versículo 14: por essa razão eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço que Deus, que segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo, presta atenção, que Cristo habite. Só fechar aqui. Que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender
Paulo está falando, olha, eu oro por mim e oro por vocês, para que vocês possam receber Cristo intensamente no coração de vocês, e que vocês possam conhecer, compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Então Paulo falava o seguinte, olha, eu quero conhecer Deus intensamente, eu quero que vocês conheçam Deus intensamente, para que vocês conheçam profundamente quem Deus é. Paulo, não somente Paulo, mas você vai pegar os heróis da fé, homens que deixaram para nós legado, né? Na história cristã, existem tantos testemunhos, como os irmãos morávios, os puritanos na Inglaterra, os morávios na Alemanha, na Áustria, Alemanha, na Polônia, os puritanos, os peregrinos chegaram lá nos Estados Unidos e fundaram a nação americana, homens como John Wesley, George Whitefield, George Miller, esses caras mudaram as suas gerações, esses caras transformaram o mundo com poder, com graça, homens como A.W. Tozer, o Ravenhill, pessoas que cheios do Espírito Santo, pessoas que foram contemporâneas de nós, como Tozer e Ravenhill, né? Pessoas que eram conhecidas por amar a Deus profundamente. Todas essas pessoas tinham algo em comum, um desejo insaciável de conhecer Deus, uma busca insaciável de uma revelação cada vez maior de Cristo. Eles ansiavam e morreram desesperados porque eles não conseguiam conhecer Cristo plenamente. E é disso que Paulo está falando. Irmãos, eu oro para que vocês conheçam a largura de Cristo, né? Eu oro para que Cristo habite no coração de vocês e vocês possam conhecer a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, para que vocês possam conhecer Cristo plenamente. E essa era a oração desses irmãos. Eles não oravam pedindo bênção, eles não oravam pedindo para Deus usá-los, eles não oravam por nada, nem por si próprio, mas a oração deles era apenas uma revelação plena, uma revelação profunda, uma revelação grande da vastidão da glória do Senhor. Eu quero conhecer Deus intensamente, eu quero conhecer Deus cada vez mais, eu quero conhecer Deus de forma profunda. Porque, irmãos, esse é o segredo para nós. Esses homens deixaram para nós um legado. Hoje, quando nós vivemos uma sociedade completamente diferente, e se você for pegar os últimos 20, 30 anos, se escreveram tantos livros para nos ajudar a melhorar a nossa vida. Livros de autoajuda, livros e são bons livros, presta atenção, são bons livros. Vou citar vários para vocês agora aqui. Como vencer a depressão, como evitar preocupações e começar a viver. Vença a depressão, o estresse, a ansiedade, desconstruindo a ansiedade, 8 chaves do sucesso, 10 segredos da riqueza, o código do milhão, como fazer amigo e influenciar pessoas, o segredo da mente milionária, a ciência de ficar rico, como evitar preocupações e começar a viver. Todos esses livros são livros de autoajuda, que vão trabalhar na sua autoestima. Tem vários livros que vão te orientar num casamento melhor, vários livros que vão te orientar na criação de filhos, vários especialistas, coaches, que em todas as áreas da vida. E deixa eu falar para vocês, tudo isso não passa realmente de uma fórmula fácil para todos os assuntos da vida humana.
todos baseados em o que o homem deve fazer para melhorar. São receitas humanas, princípios humanos. O homem sugerindo coisas para vocês, para você melhorar. Aqui no Brasil mesmo tem um rapaz, um escritor lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que como ter um casamento feliz, e ele está no 5º casamento. E é um best-seller aqui no Brasil. Um dos bambambam. Ele está no 5º casamento. Né? Tudo isso, um pouco disso tem valor. São todas baseadas em uma revelação minimizada da vastidão de Cristo. Enquanto, presta atenção, você vai fazer cursos, você vai contratar coaches, você vai ler livros, tudo isso vai trazer um certo alívio para você, mas nada disso pode transformar a sua vida. Nada disso pode transformar a sua vida. Se você não buscar Deus intensamente e ter uma experiência real com Deus, como Jacó que teve um encontro com Deus e teve a sua vida transformada, o seu caráter, o seu entendimento. Jacó, quando Moisés lá diante da sarça, quando ele teve aquela visão e Deus apareceu para ele e falou com Moisés. Isaías, que quando Deus revelou a sua glória e ele viu o Senhor no seu templo, ele viu as vestes reais do Senhor, ele viu o Senhor vestido de glória, e os anjos dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Isaías caiu de joelhos, Isaías caiu ali como morto, e dizendo: Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou um pecador, um homem de lábios impuros, e que habita no meio de um povo de impuros lábios. Era um pecador, um homem que vivia sem revelação de Deus, mas quando ele teve um encontro com Deus, a Bíblia diz que um anjo veio, pegou uma ferramenta de um ferreiro chamado Tenaz, pegou uma brasa do altar, colocou na língua dele, e aquela brasa o santificou e o purificou. E Isaías teve a sua vida completamente transformada, porque ele teve uma experiência real com Cristo. Paulo, indo a Damasco, no caminho de Damasco, o Senhor Jesus apareceu para ele com um grande clarão e uma voz de trovão dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele teve ali uma experiência real com o Senhor. Pedro, né, ali na pesca milagrosa, depois de Jesus ressuscitado. O gadareno, aquele homem doente, psicopata, que vivia com insônia, atormentado por demônios, não dormia, dilacerava o seu corpo com cacos de telha, causava um terror, e cadeias não podiam prendê-los. E aquele homem teve um encontro com Jesus e teve sua vida completamente transformada. E Jesus devolveu aquele homem completamente transformado para a sua família. Lázaro ali no sepulcro morto. E Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Todos esses homens e tantos outros mais tiveram a sua vida transformada por uma experiência real com Cristo Jesus. E eu dizer para você o que você mais precisa, é isso que Paulo está falando, que você e eu mais precisamos, é de uma experiência profunda com o Senhor Jesus. E essa experiência você não vai adquirir vindo na igreja só domingo, lendo um livro, assistindo pregação na internet, vendo os vídeos no YouTube, assistindo uma série tão maravilhosa, tão fantástica, que te aconselho a assistir, o The Chosen, né? Cara, tudo isso é bênção, mas nada disso substitui uma experiência real. Se você não for para o seu lugar secreto, se você não buscar a Deus intensamente por uma transformação de vida no seu casamento. A gente vê, por exemplo, em tantos casamentos, pessoas fazem curso, fazem terapia, vão para psicólogos, fazem tudo, e no final se divorciam. Não tem jeito que dá cura para um problema desse. Porque enquanto essas pessoas não são transformadas no seu interior, elas não mudam, e elas querem que o problema mude sem elas mudarem. Elas querem uma mudança sem que haja mudança nelas mesmas. Eu particularmente conheço uma pessoa que eu acompanhei desde criança, e essa pessoa, ela casou, e o pai falou para ela: não casa com esse rapaz, não vai dar certo, isso não vai ser bom. Mas ela desobedeceu, foi lá e casou, e o casamento deles foi um inferno, deu tudo errado, divorciaram, separaram, divorciaram. E aí depois essa menina,
veio e conheceu a Jesus superficialmente, porque conhecer Jesus intelectualmente é uma coisa, conhecer Jesus nisso que Paulo está falando no seu interior é outra coisa completamente diferente. Sabe o que essa menina fez? O problema do meu casamento é porque meu pai não abençoou. E aí por isso que deu errado. Eu falei, olha, não foi isso. O buraco é muito mais embaixo. Reveja a forma como você lidava com o seu casamento, com seus filhos, com seu marido, a forma desonrosa, como você tratava todas essas coisas. Tudo. Não. Pastor, eu descobri, foi porque meu pai não abençoou. Se eu casar de novo, ela já está divorciada. Se eu casar de novo, um casamento, eu falar com meu pai, e meu pai abençoar, o senhor faz o casamento de novo, eu vou começar do zero. Eu falei assim, olha, o casamento, isso aí eu faço, mas deixa eu falar para você. Se você não mudar, vai ser mais do mesmo. Você precisa ser transformada. Você precisa mudar o seu entendimento. Você precisa de uma experiência viva, real com Deus. Não adianta, você vai casar de novo, se você não entender, vai casar de novo com um ex-marido que estava divorciado. Se você não entender que você precisa de uma transformação, que o seu problema é muito pior do que você imagina, que você precisa realmente nascer de novo, se converter. E ela, não, pastor, eu nasci de novo, eu converti, papá. E aí a pessoa estava divorciada, voltou para o ex-marido, casou de novo, eu refiz o casamento. Mas a pessoa não muda. Os mesmos problemas aconteceram tudo de novo. E o que aconteceu? Divorciaram pela segunda vez. E isso, irmão, existe tantos casos acontecendo. Então, às vezes a pessoa lê um bom livro, tem um bom psicólogo, um bom terapeuta, mas fala um negócio para você. Se você não tiver uma vida transformada em Deus, uma decisão de buscar Deus, de ir para o seu quarto e orar e se arrebentar com o Senhor Jesus ali, e falar, Senhor, me transforma, muda meu nome, Senhor. Senhor, o problema sou eu, o problema é esse temperamento meu diabólico, é essa natureza, Senhor, que eu herdei, essa história e esse legado que eu trago comigo, que eu não me rebelo contra ela. Senhor, eu permaneço nessas mesmas condições. Senhor, eu sou uma pessoa iracunda, eu sou uma pessoa nervosa, eu sou uma pessoa que não aceita desaforo. Enquanto você não chegar diante do Senhor e pedir que o Senhor transforme a sua vida e dizer, Senhor, mas eu não dou conta de mudar, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, se o Senhor não transformar a minha vida. Então transforma a minha vida, Senhor, transforma o meu coração. Eu preciso de uma experiência real com o Senhor, eu preciso de uma experiência viva com o Senhor. Só isso pode te libertar, meu irmão e minha irmã. Segundo o compromisso de Paulo, primeiro compromisso, conhecer o Senhor intensamente, né? Conhecer, buscar uma revelação cada vez maior do Senhor Jesus Cristo. Segundo o projeto de vida de Paulo, aumentar a vida de Cristo em minha vida. Eu quero que Cristo se revele em mim. Eu quero buscar intensamente a vida de Deus em mim. E Paulo fala isso lá em Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, Paulo fala assim, versículo número 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero, olha o que Paulo está dizendo, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. É isso que eu quero, conhecer Cristo. É isso que eu quero, que Cristo seja revelado em mim, que a minha vida seja transformada, que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, como Paulo dizia. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos, ou seja, me conformar, ser igual a Ele e me tornar como Ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição
dentre os mortos. O que eu quero é conhecer a Cristo. Eu quero viver Cristo. Eu quero ver Cristo plenamente na minha vida, no meu coração, eu quero ser completamente transformado. Eu quero conhecê-lo e eu quero que Ele viva em mim, transforme minha vida, transforme realmente o meu coração. Billy Graham disse: se Deus não for a prioridade em nossa vida, inúteis serão todos os nossos dias vividos aqui na terra. A vida sem Ele é insignificante e vazia. É uma vida sem sentido. É uma vida sem propósito. Por isso que tem muitas pessoas se matando, muitas pessoas morrendo, porque não vê sentido na vida. Não vê sentido na vida. E essas pessoas têm uma vida triste, amargurada, ressentida, depressiva, cheia de ansiedade, porque realmente não buscam uma experiência viva e real com o Senhor. Terceiro e último ponto: pregar somente a Cristo. Paulo estava em Corinto, e é onde nós vamos ler agora, 1 Coríntios capítulo 2. Corinto ficava na Grécia, fica na Grécia. A Grécia é a capital mundial da sabedoria, da filosofia, dos pensadores. E Paulo foi pregar em Corinto. E lá em Corinto, tantas coisas para se debater, tantas coisas para falar, tantas coisas para conhecer, tantos debates filosóficos. Paulo escreveu para os irmãos de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. E Paulo diz assim: irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Eu não fui falar com vocês com filosofia. Ainda que Paulo fosse um dos homens mais cultos da sua época, uma das mentes mais brilhantes que já pisou nesse planeta, um homem fantástico em sabedoria e inteligência. Ele chegou no centro da sabedoria ali, da filosofia, e falou: cara, eu não quero conversar com vocês disso. Esses assuntos que vocês estão debatendo não me interessam. Não me interessa. Olha o que ele está dizendo, vou repetir. Irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhe o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi, olha só, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Eu não quis falar de política, eu não quis falar de governo, eu não quis falar dos diversos temas da filosofia. Vocês queriam falar de tantas coisas, mas eu decidi, na minha vida, que eu só quero falar daquilo que eu quero conhecer e daquilo que eu quero experimentar: Cristo. Então, pregações sobre sucesso, pregação de autoestima, de motivação, de autoimagem, de política, se você é de esquerda, de direita, se você pensa assim, isso não me interessa. Ele diz: acabe com isso. Só uma coisa eu topo conversar com vocês: Cristo e esse crucificado. Este é meu assunto, essa é minha pauta, isso me interessa. Eu quero falar de Cristo. E ele diz uma coisa: decidi, né? Porque decidi nada saber entre vocês a não ser sobre Cristo, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Eu quero falar de Jesus, porque eu quero conhecer Jesus, eu quero viver Jesus, eu quero experimentar Jesus, eu quero uma vida plena em Jesus. É isso que nós precisamos, irmão. Sabe o que, irmão, você mais precisa em 2024? Buscar a revelação de Deus, ter uma experiência real com Deus e se envolver com Deus, colocar Jesus como a razão da sua vida, o motivo da sua vida. E eu quero declarar isso a você. Irmãos,
Existem bons livros para o casamento, bons cursos, mas se você não cair aos pés do Senhor Jesus Cristo, esses livros não vão sustentar a sua relação. Existem bons livros que vão te aconselhar em relação à criação de filhos, mas se Deus não te der a revelação de como lidar com seus filhos, você vai perder sua família. Existem bons livros na área financeira, mas se você não souber, se você verdadeiramente não buscar o Senhor, você pode conhecer todos os princípios do mundo, do universo, e não ser bem-sucedida neles. O salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sabe o que eu e você mais precisamos nessa vida, meus irmãos? De em 2024 agora. Como Paulo mesmo fala, uma coisa eu faço. Paulo disse isso em Filipenses: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação. Prossigo para o alvo da soberana vocação. O que eu e você mais precisamos é buscar a Deus, buscar a Cristo. Sua família vai ser transformada. Não é que sua família vai mudar, sua família vai ser transformada. Sua ansiedade, sua depressão, você vai ser completamente curado. Pedro diz assim: olha, lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E o Espírito Santo vai ministrar isso no seu coração, e você vai descansar em Deus. Você vai colocar toda a sua ansiedade em Deus, e ele vai te curar. Ele prometeu, não é pregação de autoestima, não, irmão, é Bíblia. Pedro falou assim: olha, lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade, pois ele tem cuidado de nós. O que falta de você é viver esses versículos da Bíblia. Não adianta só você ler a Bíblia, você tem que meditar e deixar essa palavra entrar no seu coração. Feche seus olhos. Eu quero orar com você nessa noite, nesse último dia do ano, últimos minutos do ano, né? Ponha a sua mão direita sobre o seu peito. Eu quero deixar você orar um pouco agora sozinho. E eu quero que você ore a Deus, pedindo a Deus: transforme minha vida. Deus, eu preciso te conhecer. Eu preciso te conhecer, Deus. Habita ricamente no meu coração, transforma a minha vida, transforma o meu ser. Eu não quero entrar esse ano novo, Senhor, da mesma forma que eu estou terminando. Eu quero uma experiência profunda com o Senhor. Eu quero uma experiência real com o Senhor. Eu quero ser completamente transformado. Completamente transformado, Senhor. Clame ao Senhor agora, fala em nome do Senhor Jesus. Revela-te a mim, Senhor. Deixa eu te conhecer a largura, a altura, o comprimento, a profundidade. Deixa eu te conhecer profundamente, Senhor, profundamente, profundamente. Revela em mim, através de mim. Me dá, Senhor, uma fome insaciável da Tua presença. Eu quero te buscar ansiosamente, Senhor. Eu quero te buscar desesperadamente. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Oh Deus, eu preciso da Tua presença em minha vida.
Eu preciso da tua presença na minha família. Eu preciso, Senhor, um toque do Senhor na minha casa. Eu preciso que o Senhor toque na minha vida, Senhor, em nome do Senhor Jesus.